E te conta também sobre Fabinho Soldado. O executivo de futebol do Corinthians recusou a segunda proposta para deixar o timão. Quero te contar agora sobre Fabinho Soldado. O diretor executivo de futebol do Corinthians recusou mais uma proposta de clubes do Brasil. Coisa de 3 semanas atrás, o Santos havia aberto conversas com o Fabinho para entender se ele toparia ser o substituto do Pedro Martins. Fabinho Soldado agradeceu o convite, mas nem entrou em negociações. Nos últimos dias foi a vez de o Atlético Paranaense fazer uma consulta, mais ou menos na mesma base, e o Fabinho adotou o mesmo discurso. Não tenho a intenção de deixar o Corinthians, muito obrigado pelo convite, nem precisamos falar sobre valores. A postura legal do Fabinho é que ele não levou essas ofertas para o dirigente do Corinthians, no caso o Osmar Stabile, para tentar uma valorização ou um aumento salarial, até porque ele sabe de toda a instabilidade política do Corinthians. Essa decisão do Fabinho de recusar propostas para permanecer no timão, mesmo em meio ao caos político, tem tudo a ver com o tamanho alvinegro. O Fabinho também é bastante grato ao clube, até porque quando foi contratado no ano passado, era um coadjuvante no Flamengo, era só o 4º homem do departamento de futebol. Para falar a verdade, ele nem era encarado como alguém que poderia ser executivo de futebol. O Corinthians, entre aspas, o descobriu nessa função e hoje o Fabinho Soldado tem bastante reconhecimento no mercado, especialmente por conta das contratações de atletas na metade do ano. Esses reforços chegaram para salvar o timão do rebaixamento e classificar para a pré-Libertadores. E o pacote ficou ainda melhor com a conquista do título do Campeonato Paulista nesse ano. Só para completar, em relação ao Fabinho Soldado, pressão agora na busca por reforços, especialmente sem dinheiro. O timão não tem grana para grandes contratações. E o Corinthians fez contato com o Anderson Talisca. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre uma pizza comprada pelo timão ao custo de 41 mil reais. Você sabia que o timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que a partir daí voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, 2 dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Bora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta para você qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida. Pois saiba que o timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Há inclusive uma nota fiscal com o pagamento desse dinheiro, que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento, ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança
no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa que equivalia a um mês, hoje tem um custo de 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal